Graça e paz, irmãos. Muito bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor e viver essa nova história, né? Nós iniciamos semana passada sobre esse tema, Viva o Novo. E semana passada nós falamos que o novo é vivido a partir do encontro com Deus, não foi isso? Estou vendo aqui alguns rostos que não estavam semana passada, né? Mas está lá no YouTube, entra lá. Assista para você seguir a linha nossa que nós estamos meditando. E agora chegou o momento de sermos aqui novamente discipulados pelo Senhor, aprendermos mais do Senhor. E hoje nós vamos conversar aqui sobre vivendo o novo na família. Quantos não querem viver algo novo de Deus na sua família, amém? No lar. Não sei, às vezes é um relacionamento que está um pouco desgastado, às vezes são os filhos. Às vezes é o esposo, dá um cutucão nele agora aí e fala assim, presta atenção que Deus vai falar com você. Mas você também, fala para sua esposa, não é comigo não, é com você, fica esperta aí. Tá bom? E nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor sobre esse tema. E ao longo da história bíblica, Deus sempre procurou fortalecer as famílias. Para isso Deus usou seus profetas, para isso Deus usou os seus líderes. Para isso, Deus deu o Pentateuco para fortalecer e proteger a família, né? Aliás, isso é algo que tem sido muito atacado hoje, né? A família. E Deus, vendo essa necessidade de proteção na família, Ele dá as leis deles, visando que a preservação e a bênção do Senhor sobre a família. E Deus, eu afirmo isso para você, que Deus deseja abençoar a família. Pois a família é algo que Deus criou, certo? Veio do coração de Deus. Deus viu que o homem precisava de uma ajudadora, certo? Aí você agora tem a oportunidade, tá vendo? Ajudadora, dá um toque aí. Deus viu essa necessidade. E aí nasceu no coração de Deus a família, tanto é que nem existia cartório ainda. E Deus estabeleceu ali o relacionamento, o matrimônio entre eles. Então, visando essa preservação da bênção de Deus, Deus cria esses modos para abençoar a família. Quinta-feira nós estávamos lá no culto, que nós iniciamos o culto no lar, e foi na minha casa, nessa quinta, e eu me lembrei da casa da tia do meu pai, e eu disse lá, e eu vou contar bem breve, a casa da tia do meu pai era bem marcante, uma porque foi feito o velório do esposo dela, eu era criança, ficou marcado para mim, naquela época o velório era feito na casa, né? E também, mas tinha algo significativo que eu corria, era o quarto da minha tia, eu não sei porquê, mas era um negócio meio tenebroso, aquelas fotos redondas, antiga, preto e branco, que você passava, parecia que ele ficava assim com o olho, né? Sem se mover, parecia que ele te seguia na casa inteira, aquelas fotos antigas, né? E tinha também, assim, eu lembro aquela cabeceira de cama antiga, de madeira maciça, alta, sabe? E dos lados ali aquelas banquetinhas, né? Que hoje não pode nem falar o nome correto daquilo lá, né? Mas aquelas banquetinhas que tinha do lado, e tinha velas acesas, sabe? Um negócio escuro com vela, e em cima tinha um terço bem grande assim, com crucifixo, e crucificado lá, bem grandão, né? E por quê? Porque ela queria a bênção sobre o lar. Ela acreditava que aquilo atrairia a bênção de Deus sobre a família dela. Mas será que é isso mesmo que atrai a bênção de Deus? Nós sabemos que a bênção do Senhor não tem nada a ver com essas coisas. Aliás, a bênção do Senhor tem algo mais concreto. E nós vamos ver aqui, com obediência, certo? Nós temos que obedecer para sermos abençoados. E a nossa obediência também é de forma grata, porque nós já somos abençoados. Olha que coisa, um paradoxo aí. Então, eu posso afirmar para vocês novamente que o desejo de Deus é abençoar a família. E eu quero a bênção de Deus sobre a minha família. E eu acredito que você também quer a bênção do Senhor sobre a família sua. Então, hoje nós vamos falar de um homem que experimentou o novo de Deus, assim como nós vimos semana passada com Paulo, a partir desse encontro verdadeiro com Cristo, mas a bênção do Senhor não ficou só nele, se estendeu por toda a sua família. E é isso que nós desejamos, que nós tenhamos esse encontro com Deus e que a bênção do Senhor se estenda a
todos aqueles que nos cercam no nosso lar. Aliás, desde os patriarcas nós vemos isso, né? Os pais abençoando os filhos. Esse desejo que nós temos dentro de nós, que os nossos filhos sejam abençoados. Mas para isso, hoje eu quero ler com você Atos capítulo 16. Abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia, ou abra no aplicativo sua Bíblia, no aplicativo da igreja. Se você não baixou, de novo, baixe, tem lá a Bíblia. Atos capítulo 16, versículo 25 ao 34. Uma passagem bem conhecida, principalmente pelo grande milagre que aconteceu. E aí você vai me dizer, qual é esse grande milagre desse texto? É o terremoto? Sim ou não? Todo mundo ficou com medo, eu acho. É a salvação da família do carcereiro. Esse é o grande milagre que aconteceu nesse texto. E é nisso que nós vamos meditar. Vamos lá. 25 ao 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros então haviam escapado. Puxou então a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas, e então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar rapidamente. Pai, em nome de Jesus, nós vamos meditar na Tua palavra nesse momento, Senhor. Fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, e que o Teu Espírito Santo venha agir no nosso coração, aqui presente, aqueles que estão online. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha trazer edificação, correção. Ó Deus, age em nós. Em nome de Jesus, amém. É uma história bem conhecida de todos, né? Uma história que nos encanta. 2 homens presos injustamente, foram torturados e depois foram encarcerados. E nós imaginamos que esses homens deviam estar ali tristes, ou até mesmo murmurando. Mas esses homens estão cantando, louvando a Deus, adorando ao Senhor de forma tão apaixonadamente, que outros presos ouvem, diz o texto. A cadeia ouve esses homens cantarem. E por volta ali da meia-noite, um terremoto acontece, as algemas são quebradas, e o carcereiro que cuidava sabia muito bem o que poderia acontecer com ele. Ele era responsável. Aliás, versículos antes diz isso, que ficou sobre a incumbência dele de cuidar particularmente desses 2 presos. E ele sabia o risco que ele iria correr, ele toma a decisão de pegar uma espada e se atirar na espada. Até que esses 2 homens, vendo aquilo, gritam: não faz isso, rapaz. Nós não vamos fugir, e ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Espera aí, como assim todo mundo aí? Algo chamou a diferença, fez a diferença no modo dele de olhar. Esses caras estão presos, estão cantando, um milagre acontece, e ainda não escapam.
Até que levou esse homem a... Esse Jesus que esses homens pregam realmente é diferente. Como que eu faço para ser salvo? E eles dizem, creia em Jesus e será salvo não só você, mas isso se estenderá sobre o teu lar, sobre a tua família. Levando em conta que naquela época existia na tradição romana aquilo que se chamava pater, ou seja, a autoridade do chefe da casa. Usando isso, eles queriam dizer, então, que não era porque ele fosse salvo, eles também seriam salvos pela fé dele. Mas porque ele se converteria, todo o lar iria seguir aquilo que ele seguiria. Deu para entender? Então, não existe salvação à tabela, certo? Não é porque o pai é salvo, o filho é salvo. Não é porque o filho é salvo, o pai é salvo. Mas é essa responsabilidade nossa de conduzir a nossa família à salvação. Como eu disse, é da vontade de Deus que a bênção do Senhor atinja a nossa casa. E o desejo de Deus é que a nossa família viva o novo dele. Todos os dias, eu falo para você, não é um novo para o ano, mas um novo diário. E esse texto que nós lemos aqui nos mostra como nós podemos então viver isso. E é isso que eu quero meditar aqui com você, porque é esse desejo nosso de sermos abençoados. Como eu perguntei no início, quantos querem ser abençoados? Quantas famílias aqui desejam o novo de Deus? E aqui 100% falou, eu desejo. Eu ergo a mão, ergueram a mão, mostrando esse desejo, essa vontade. Então eu quero pensar com vocês algumas verdades bíblicas aqui que nos mostra como nós podemos viver isso, a partir desse encontro com Cristo. Como também falamos, não é porque nós viramos um novo ano, não é porque nós fizemos uma contagem regressiva, não é porque eu tenho novos planos para 2026, não tem nada a ver com isso, tem a ver com Cristo, tudo é Cristo, porque dele, por ele e para ele seja a glória, amém. Tudo gira em torno de Cristo, e aqui não foi diferente. Esse homem começou a viver algo novo para ele, para a família dele, a partir então de um encontro verdadeiro com Cristo. Quantas famílias estão buscando algo novo, que é bom, pode tratar, não tem problema nenhum, mas um terapeuta não vai trazer a satisfação e a condição que Cristo dá para você. O terapeuta não vai te dar sentido na vida e sentido na sua família, aquilo que Cristo pode dar para você. O que a cultura oferece não vai satisfazer o seu coração da forma que Cristo pode satisfazer o teu coração. Então, para nós cristãos, nós devemos entender que tudo gira ao redor de Cristo, seja todas as áreas da nossa vida, primeiro Cristo. E é isso que nós vemos aqui. A partir desse encontro, então, do carcereiro com Cristo, eu quero aqui destacar algumas coisas. Primeiro, é necessário assumir o nosso papel como sacerdote do lar. E aqui é uma palavra para homens. Nós estamos aqui para sermos discipulados e aprendermos da palavra do Senhor. Aqui eu quero destacar que é uma palavra para pais, para padrastos, para maridos, para jovens que desejam casar, homens. Nós precisamos resgatar o sacerdócio do lar. Porque muitas vezes, às vezes eu ouço, a minha mulher é o pilar da minha casa. Como assim? Você está invertendo as coisas. Você está invertendo as coisas. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo, senhores? Preste atenção. Primeiro, esse desejo de servir a Deus partiu desse homem. E lógico que essa não é a regra. É lógico que pode partir de uma mulher. Mas este homem entendeu o papel dele, introduziu a fé na família dele. Ele foi a porta que se abriu para a família dele. Não significa que a fé deste homem salvaria a família dele. Como já dissemos,
A salvação é individual nessa perspectiva de fé. Eu preciso crer, o Felipe precisa crer, o Arthur precisa crer, a Gra precisa crer, mas eu tenho o dever de introduzir a fé dentro do meu lar. O teólogo Marshall aponta algo sério que nós precisamos levar em conta. Quando o chefe de um lar assume o seu papel como sacerdote, torna-se então mais acessível a fé à família. Um certo dia, conversando com uma família, a esposa me disse: eu não consigo levar os meninos. Por quê? Porque ele vai de vez em quando, e eles seguem o exemplo dele. Isso é real, é verdadeiro isso. O pai tem essa facilidade maior, vamos dizer assim, se for essa palavra, de conduzir toda a família à fé. Lembrando, eu não estou falando que isso é regra, às vezes a mulher se converte primeiro. Mas não tira a nossa responsabilidade como pai, como já conhecedores do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou falando para quem já conhece. E quem conhece não deve atribuir responsabilidade à mulher, que não é responsabilidade dela. Por que digo isso? Irmãos queridos, homens desta igreja, adultos, jovens homens que desejam casar, nós precisamos assumir o nosso papel de sacerdote no lar. E aí eu quero frisar algo bem aqui para você. Homem e mulher foram criados com o mesmo valor, ok? Não é machismo. Homem e mulher foram criados com o mesmo valor. Porém, você vai ver desde o início de Adão e Eva com papéis diferentes. Homem e mulher para Deus têm o mesmo valor, não é aquelas culturas que desprezam a mulher, não tem nada a ver com isso, mas eu estou falando do que a Bíblia diz e não de machismo. Tendo o mesmo valor, cada um tem o seu papel. O homem foi colocado no Éden para governar, dar nome. Governar não é pisar, ok? Não é menosprezar, não é humilhar, mas é dar segurança. A mulher foi colocada para ajudar, cada um com seu papel importante na família, com o mesmo valor, porém com papéis diferentes. Então me entendam bem. E eu entendo que muitas vezes a mulher, por não ter a presença do homem no lar, ela assume esse papel, essa responsabilidade. É lógico isso. Eu entendo isso. Mas torno a dizer, eu estou dizendo aqui para homens que são cristãos evangélicos, confessos, salvos. Nós precisamos assumir o nosso sacerdócio no lar. Porque hoje está se invertendo um valor que muitas vezes, por falta de responsabilidade dos homens, por falta de chamar para si aquilo que é responsabilidade sua. E a palavra de Deus nos mostra qual é a nossa responsabilidade. E a realidade do nosso país mostra-nos uma grande urgência de homens assumirem o seu ministério no lar. É só você olhar para os adolescentes, crianças de 7, 8, 9 anos, postando vídeos em TikTok, crianças de 7 anos sensualizando. Quem é o papel que deve assumir isso? Homem, pai. As famílias clamam. Às vezes as mulheres só não falam, mas as famílias clamam por uma participação cristã do homem na família. E é necessário isso. Então, primeiro que eu quero pensar com vocês, que esse homem foi quem introduziu a fé na família. Nós também temos essa responsabilidade, como homens, seguindo aquilo que a Bíblia nos mostra. Reafirmando, eu não estou falando de valores, eu estou falando de papéis. Ok? Amém? Segundo, para vivermos esse novo de Deus na família, e aqui é para todos nós, é necessário uma coisa básica: crer em Jesus.
É necessário. Se você deseja a bênção do Senhor, é necessário você crer em Jesus. Foi isso que eles disseram. Creia no Senhor Jesus, será salvo você e também sua família. Mas aí você pode dizer, pastor, eu creio, isso eu faço. Eu estou aqui todo domingo. Mas não é disso que eu estou te falando. Crer não está ligado a apenas aceitar intelectualmente a mensagem de Jesus. Crer não é apenas dar um passo no escuro, misticamente eu acredito. Crer tem envolvido com prática de vida. Ou seja, crer demonstra que eu creio com a minha obediência. E é isso que fará a diferença no nosso lar, na nossa família, trazendo a bênção. A fé verdadeira se evidencia na prática da vida, no dia a dia, no lar, na família, no trabalho. É aí que nós vamos, então, mostrar para nossos filhos, para a nossa esposa, para o esposo, eu creio nisso de fato. Eu creio porque eu obedeço. Crer envolve muito mais do que uma decisão intelectual. Crer envolve obediência na prática da vida. Por exemplo, eu creio que Deus é soberano. Se eu creio, eu não devo enganar ninguém para tirar vantagem. Estão entendendo? Eu creio que Deus supre todas as necessidades. E se eu creio que Deus supre todas as necessidades, eu ajudo o próximo, eu ajudo a obra de Deus. Eu creio. Vamos mudar do lado negativo para o positivo, assim, Um exemplo. O pai ia para o jogo, junto com o filho. E o filho via o pai xingar o juiz lá, todo o jogo. Mas, de repente, o filho percebeu, meu pai não está xingando mais o juiz. O que aconteceu? O pai é fechado no trânsito. E o pai se estressa e xinga palavrão no trânsito. Normal isso, dia a dia. Mas, de repente, o filho fala, o cara buzinou, cercou, e meu pai, dessa vez, não xingou, não fez nada. Ou então o pai, que era grosso, ofensivo, até mesmo agredia fisicamente a esposa, e o filho vendo aquela agressão na mãe, de repente o pai para. E aí o filho fala, nossa, meu pai está um cavalheiro com minha mãe. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele começou a crer. Só que o crer não foi algo intelectual. O crer levou ele a obedecer. E obedecer de tal forma que ele mudou a maneira de falar com a esposa, mudou a maneira de falar com o filho, mudou a maneira de falar com o juiz, mudou a maneira de falar com o cara no trânsito, que aquilo então mostrou para o filho que ele creu. Mas ele creu de forma tão evidente que se vê na prática, todo dia. Sabe o que isso vai fazer? Vai trazer bênção para a sua família. De que forma? Meu pai mudou. Tem algo diferente aí. E se tem algo diferente, eu estou vendo isso, eu também quero isso. Estão entendendo? Amém? Crer é obedecer. Ou seja, ser religioso não atrai a bênção de Deus. Frequentar igreja não basta, não atrai a bênção de Deus. Eu estou falando que a minha crença se manifesta em minhas ações. E aí eu mostro que eu creio. E isso atrai a bênção do Senhor. E assim, então, minha vida se torna evidente para toda a minha família. E a minha família vê que eu creio. E aí o meu filho vai crescer, vai seguir o caminho do Senhor. Sabe o que é isso? É bênção no meu lar. E aí, com 7, ontem eu cheguei no açougue e a mulher estava lá reclamando para um cara. Aí ele falou, quanto tempo você está casada? Faz 7 anos. É a crise dos 7. Se você passar essa, depois tem a crise dos 13. E foi contando tudo quanto é crise, sabe? E eu na minha mente pensando assim, a gente passa crise, mas a gente não tem ano, para passar. Passa a crise, mas com Jesus, a bênção do Senhor sobre o nosso lar nos sustenta.
Vocês estão entendendo? As pessoas têm resposta para tudo, né? É crise de não sei quando, é crise de não sei quando. Quem está aqui beirando 7 anos de casado? É tudo já com... Aí. Ele não precisa esperar, nossa, vai chegar 7 anos, o que vai acontecer? Meu Deus do céu. Não, a bênção do Senhor. Então, o que estamos falando aqui é para vivermos o novo na família, é necessário obedecer, pois por meio da minha obediência eu comprovo que eu creio de fato em Cristo, por meio daquilo que eu manifesto na minha vida. Terceiro e último, para vivermos o novo de Deus na família, então, primeiro, o homem assume o sacerdócio no lar. Ok, homens? Amém? Segundo, nós precisamos crer em Jesus, mas esse crer precisa obedecer. Terceiro, é necessário assumirmos um compromisso juntos com Deus. É necessário a família assumir um compromisso com Deus. Isso atrai a bênção do Senhor. 16, 32, 34. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus, a sua família, foram batizados. Depois levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram. Por quê? Porque toda a sua família creram em Deus. Um compromisso juntos. Nós vemos Paulo sozinho, um encontro com Cristo, e agora nós vemos um carcereiro encontrando-se com Cristo, e toda a sua família também assumindo um compromisso com Cristo. Semana passada nós vimos aqui sobre esse mesmo compromisso de Paulo, se identificando com a mensagem da cruz, se identificando com o Cristo da cruz, e assumindo então esse desejo, manifestando esse desejo e assumindo esse compromisso do batismo. Agora nós vemos uma família toda. Então, o grande milagre não foi o terremoto, foi a maneira de Deus fazer acontecer esse gigantesco milagre, salvando um lar inteiro, uma família. Às vezes a gente frisa sobre o terremoto, é bênção, é não sei o quê, e é legal isso. Mas por que nós não damos valor nesse milagre maior? Deus entrou na história de um lar. Deus entrou na história de uma família inteira. E salvou essa família. Irmãos, não tem bênção maior para nós de vermos os nossos filhos criados no caminho do Senhor. Não tem bênção maior para nós de vermos os nossos filhos se casando com pessoas crentes, salvas, seguindo os caminhos do Senhor. Não tem bênção maior de ver os netos, para quem é avô aqui, de ver os netos, vendo esses netos crescendo na graça, no conhecimento, nos caminhos do Senhor. Não tem bênção maior. Não tinha aquele comercial do cartão, isso não paga, um negócio assim, né? Isso não tem preço, né? Isso não tem preço, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, Cristo Jesus. Não tem bênção maior para nós. Todos eles ouvem o Evangelho, todos eles se comprometem com o batismo, todos eles se alegram porque juntos creram em Deus. Irmãos queridos, todos nós desejamos o novo de Deus na nossa família. Todos nós, não tem ninguém que não deseja esse novo de Deus na família, a bênção do Senhor sobre o nosso lar. Queremos a bênção do Senhor sobre nós, queremos ver nossos relacionamentos curados, queremos ver os nossos filhos salvos, firmes na presença do Senhor, queremos ver a nossa casa cheia de paz, aquele ambiente gostoso que é a presença de Cristo Jesus. Nós queremos isso, nós desejamos isso, desejamos que os nossos filhos sejam abençoados pelo Senhor, que sigam a trajetória e levem o legado cristão nosso. Mas o texto nos ensina que o novo de Deus na família passa por um compromisso assumido juntamente. Passa por isso.
O carcereiro ouviu, o carcereiro creu, o carcereiro respondeu, e sabe o que aconteceu? A sua casa caminhou com ele. Todos ouviram a palavra, todos creram, todos batizaram, todos se comprometeram e juntos se alegraram em Deus. Isso nos ensina que a fé vivida no âmbito familiar, no lar, não é vivida de forma isolada. A fé cristã bíblica no lar é vivida de forma compartilhada. Compartilhada nos compromissos, compartilhada na adoração a Deus, compartilhada no ensinamento da palavra. Por isso, ao entrarmos agora, estamos aí no segundo domingo de 2026, o conselho de Deus para nós é para que nós assumamos esse compromisso com Deus como família, como coletivo. Pastor, o que eu devo fazer para assumir um compromisso com Deus como família? Não é nada novo, não é nada surpreendente. Orar junto. Ore junto com sua família. Lá em casa, amanhã é sempre corrida, todo mundo saindo correndo, sabe? E eu não falo aqui eu falo para servir de conselho. Às vezes é rápido, mas a gente pega lá o devocional, lê, e o Lipe vai sair, a Gra vai sair, vamos orar. A gente ora, juntos, abençoando o dia de cada um, abençoando o Arthur que vai na escola, o meu trabalho, o trabalho da Gra, o trabalho do Felipe. Mas é um compromisso junto, não é individual, é compartilhado. Coisa básica. Faça isso, assuma esse compromisso. Assuma o compromisso da leitura bíblica junto com o seu marido. Vamos ler junto. Irmãos, eu tenho testemunhos maravilhosos que eu sempre aconselhei. Ore junto. Ore junto, coisa rápida, de manhã ou à noite. Ore junto. Aqui teve gente que falou, pastor, isso mudou a minha vida. Mudou o meu lar. Ore junto. Assuma um compromisso de servir junto, sabe? Na igreja, pega o seu filho e fala, eu vou servir em tal lugar, vou falar com o pastor, nós vamos servir juntos. Isso vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Imagine uma família servindo na recepção juntos. Está lá o Humberto. Nossa, deu branco. Fabiana, eu ia falar Luciana. Fabiana, desculpa Fabiana, parece que a gente nem se fala. Fabiana, Lorena já está com 13, né? E ela gosta de ficar ali, até falei esses dias, ficar os 3 ali, pronto. Serve os 3 ali na recepção. Isso vai marcar a história dela, sabia? São pequenas coisas. São pequenas coisas. Então, quando uma família decide caminhar junta com Deus, o novo de Deus encontra espaço na nossa casa para se manifestar. Quantos querem a manifestação de Deus em casa? Quando a gente compartilha a fé junto, encontra espaço para que haja essa manifestação de Deus. Pastor, meu marido não é crente. É só eu e meu filho. Faz você e seu filho e começa a chamar ele, você vai ver. Vou te dar uma jogada agora. Coloca seu filho para chamar ele. Pai, vamos ler a Bíblia junto hoje. Eu tenho certeza que ele não vai querer ser um mau exemplo. Começa. Dá o primeiro passo. O Evangelho nos lembra que não existe família perfeita. Não existe. Mas eu preciso reafirmar aqui que existe o Salvador perfeito, que é Cristo Jesus. E Ele quer entrar nos nossos lares. Ele quer entrar na nossa casa. E quando Cristo entra no centro da nossa casa, esse novo de Deus começa a fluir, começa a acontecer. Hoje Jesus continua vindo de encontro às famílias. E Ele não promete ausência de lutas. Ele não promete ausência de sofrimento, nada disso. Mas Ele promete
a sua presença constante no lar e na família. E olha, tendo a presença de Jesus constante, o resto importa. A bênção do Senhor vem a reboque. Ele não promete casas sem problemas, mas Ele promete casas sustentadas pela graça dEle. É Ele quem sustenta. Convide Jesus para entrar na sua família. Ele deseja abençoar sua família. Ou então, se você ainda não é cristão, seja você o carcereiro, o primeiro a entregar a vida a Jesus, e conduza a sua família à fé. Faça isso. Entregue sua vida a Cristo. O texto nos mostra, para concluirmos, que uma noite que começou com medo, com prisão, com desespero, nos mostra que terminou com salvação. E talvez a sua família está assim, passando pelo desespero, pelo medo, pela inconstância, pelos relacionamentos quebrados. Talvez você venha tratando, cuidando, por si só, de feridas que foram abertas na família. Mas a história final não foi essa. A história final foi de restauração, salvação. Em nome de Jesus, há restauração para o seu lar, há salvação para o seu lar, há salvação para o seu esposo, para a sua esposa, para teus filhos. A bênção do Senhor para vocês, em nome de Jesus. Se Cristo for o centro, o novo de Deus encontrará espaço. E quando uma família decide caminhar junta com Deus, a alegria da salvação vem habitar no lar. Ela vem. Para refletirmos e praticarmos, para você anotar aí, quem tem sido a principal referência espiritual dentro da sua casa? Se você é pai, cristão, convertido, qual atitude concreta você pode assumir essa semana, amanhã já, para conduzir a sua família à fé? Qual atitude você pode assumir? Em que área de sua vida familiar sua fé ainda não tem sido vista na prática? Qual é a área que você está deixando de receber a bênção do Senhor? Às vezes, é respondendo aos pais. Você deixa de receber a bênção do Senhor. Às vezes, não honrando aos pais. Às vezes, é provocando a ira dos filhos. Qual é a área que nós precisamos trabalhar e pedir para que Cristo trabalhe em nós? O que precisa mudar para que sua família veja o Evangelho sendo vivido na prática? O que precisa mudar? Terceiro e último, que compromisso simples e possível sua família juntos pode assumir em 2026? Eu quero pedir para que você vá com isso embora, sabe, pensando. Que compromisso a gente pode assumir para 2026? Não é 12 dias para 12 meses de vitória, 12 horas para 12 meses de vitória. Que compromisso a gente pode assumir diário, para a gente ver a glória de Deus em casa, para a gente ver a presença do Senhor em casa, constante. Pode ser a oração, pode ser a leitura bíblica, pode ser a comunhão, pode ser você não deixar de trazê-lo no domingo de manhã, para que ele aprenda lá embaixo. Pode ser isso. Pode ser o serviço, como eu disse, servir juntos. Mas eu quero que você decida algo concreto e comece a fazer. Porque eu desejo, você deseja e Deus deseja abençoar nossos lares. Amém? Eu quero pedir para que você se coloque em pé. E nós vamos orar.
E essa oração específica pela família. Você que está com sua família aqui, eu quero pedir para que você ore com ele. Você que não está, venha um irmão e se junte, pois nós somos família também. Nós somos família de Deus. Nós vamos orar pelos nossos lares. Nós vamos orar para que essa igreja tenha famílias fortes. Fortes nos pés de Cristo. Fortes na presença do Senhor. Pois é isso que nós precisamos. Os dias são maus, não são? Às vezes nós nem sabemos, sabe, o que acontece na escola, o que o nosso filho sofre, os ataques ou os desprezos. Um dia, conversando com o Arthur falou assim: hoje fizeram isso, isso e isso. Eu falei: é mesmo, Arthur? E o que mais fazem? Pai, eles fazem coisas. Você acha que ele fala para nós? Nossos filhos não falam tudo para nós. Eu sei, porque eu convivo em escola, eu sei como que é. O que nós precisamos? Nós precisamos de um lar forte, com Cristo, cheios da unção do Espírito Santo. Nós precisamos disso, para que nós olharmos lá na frente e vermos os nossos filhos caminhando na presença do Senhor Jesus. Tem um negócio que mexe com a gente, comigo e com a Gra, que a gente chora às vezes, que o Arthur, ele fala de uma certa dificuldade de se relacionar, de brincar com as crianças, e às vezes eles falam coisas para ele, e a gente chora, sabe? Mas a gente tenta de todo jeito passar o que Cristo fez por ele, ama ele, e essas coisas vão acontecer na vida, é a vida. Mas não vamos nos abater, pois o nosso lar está firmado em Cristo a rocha, e nós vamos seguir. E eu quero olhar para trás e falar: filhos, lembra quando você falava aquilo para nós? Aquilo nos entristecia, deixava a gente triste, mas Jesus sustentou você, e Jesus há de sustentar todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, pela salvação do nosso lar, da nossa família.